Opa, então quer dizer que a jornada do alemão do professor Rodrigo já começou, é? Bora começar nossa aulinha então. É isso mesmo, professor Fritz, mas acho que estamos meio que invadindo a aula dele, hein? Não estou muito certa se éramos para aparecer logo no início do primeiro episódio. Eita, professora Heidi, acho que não é nossa vez ainda. Pelo menos eu ouvi o Rodrigo dizendo que o professor Fröhlich, no caso eu, iria ajudar mais adiante. Acho melhor deixar ele começar a aula antes que o povo aqui fique bravo. Eita, que vocês têm razão. É melhor deixar ele começar a aula antes que ele deixe a gente sem pagamento, hein? Eu vou ligar a TV aqui para assistir essa tal de Jornada do Alemão e esperar minha vez de aparecer. Bora lá! Olá, e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Jornada do Alemão. Meu nome é Rodrigo, sou professor de alemão e criador desse cara que invadiu o meu vídeo aqui antes do começo da aula. E é claro que no decorrer da Jornada do Alemão, nesse intensivão, você vai também, além de ter aula comigo, aprender muita coisa em alemão, você vai ver como na prática você pode ir do básico, quiçá até o avançado, dentro de 12 meses, com aulas comigo. Você vai ver na prática, não vou ficar falando que isso é possível, você vai ver na prática o quanto você vai aprender, não só comigo, mas também com os meus professores virtuais que utilizam diversos métodos diferentes, conforme o nível do aluno, para aprendizado e tipos diferentes de materiais. Eu sei que aprender alemão do zero ao avançado, possivelmente em até 12 meses, pode parecer algo bom demais para ser verdade. Eu não acreditaria se alguém me dissesse isso, sei lá, 10, 15 anos atrás. Mas dá só uma olhada no que essas pessoas têm para dizer. Mein Name ist Paulo César. Ich bin 56 Jahre alt. Jetzt wohne ich in Rio de Janeiro, Estado. Ich wurde am 8. November 1964 geboren. Ich heiße Irma, ich bin 52 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe 2 Tochter. Ich lebe derzeit in Florianópolis, Santa Catarina. Ich bin deutscher Herkunft und deshalb sprechen wir seit meiner Kindheit den Dialekto in der Familie. Aprender alemão significa prestar uma homenagem à minha avó paterna, Georgina, e também poder ler esses filósofos que eu amo no seu idioma original. O Rodrigo sabe que há um dizer que todo tradutor é traidor. Por quê? Porque os idiomas têm nuances, têm suas declinações, e somente quem está muito ligado à cultura pode, dessa tradução, pode fazer uma tradução realmente perfeita. Cada um deles começou do absoluto zero sua jornada no aprendizado do alemão, e isso é muito parecido até com a minha história com este idioma. Lá atrás, quando eu comecei a estudar entre 2005 e 2006, praticamente não existia nenhum tipo de material na internet, nem esses eventos que eu realizo desde 2017. Eu praticamente tive que conseguir alguns cadernos ou coisas do tipo, porque dinheiro para a escola a gente não tinha, né? Para quem não sabe, eu comecei a trabalhar muito novo. Desde 2004 eu tocava uma loja de informática de manutenção de computadores junto com meu pai. Essa loja veio a falir ali por 2011, 2012, e foi quando eu ingressei no mercado de tradução. E muito do método que eu venho desenvolvendo para o ensino do idioma alemão, e que está em constante evolução, tá? A gente está sempre aprimorando conforme as novas tecnologias também, vem do que eu aprendi também no mercado de tradução, o que me fez, sem querer, entender que utilizar um tipo de estudo com revisão espaçada, onde você espaça a revisão daquilo que você aprende com uma frequência certa, uma dose certa, aliado ao método correto de ensino, ao material correto, faz com que nossa retenção no idioma aumente muito, tá? Isso foi a base
do que hoje chega a ser o meu método de ensino no alemão em conjunto com os meus outros professores. E antes da gente ir para a nossa aula propriamente dita, agora que você sabe um pouco mais de mim e sabe que, assim como você, um dia eu também comecei do zero. E olha só, algo que eu não comento muito, mas eu digo com toda sinceridade. Quando eu iniciei do total zero, eu levei cerca de 2 meses para memorizar 10 palavras novas. Porque eu cometi muitos dos erros que eu vou comentar aqui com você agora, tá? Antes da gente ir para o conteúdo dessa aula, para a gente já começar a colocar o alemão, para ativar o alemão dentro de você, eu vou te falar um pouco do que não fazer na hora de estudar o idioma alemão, ok? Um dos erros principais que eu cometi lá atrás era justamente começar do zero querendo estudar por gramática. O que eu fazia? Pegava um material sobre, sei lá, pronúncia do alfabeto em alemão, ou pronomes possessivos no idioma alemão, ou conjugação do verbo ser, estar, o famoso verbo to be, no idioma alemão, e tentava estudar dessa maneira. Ou seja, querer aprender com temas gramaticais logo de cara não vai fazer você aprender nem o alemão, nem qualquer outro idioma. Isso é muito chato até, né? Para pensar, você já era fluente no português quando você foi estudar gramática na escola, tá? Claro, a gramática e a lógica alemã é importante para você fazer a estruturação de frase, mas você pode aprender isso de uma maneira divertida, tá? E um ponto muito interessante da língua alemã, né, é que ele melhora muito. É um idioma muito lógico, que vai melhorar muito a sua cognição, vai rejuvenescer bastante a sua mente, vai melhorar a sua memória, tá? Inclusive, lendo as pesquisas aqui deste evento, grande parte dos inscritos, dos participantes aqui do meu evento, eu notei que tem mais de 50 anos. E isso é ótimo, é excelente. Por quê? Os alunos meus que mais tiveram resultado tinham mais de 50 anos e eles não só aprenderam alemão, como eles revitalizaram sua memória, melhoraram a sua lógica e a sua capacidade de memorização através da língua alemã. Então você está no lugar certo para aprender o alemão do zero e tirar todo o proveito que esse idioma pode trazer para você. Um outro erro muito comum que as pessoas cometem na hora de estudar é a frequência. E esse erro eu cometi. Quando eu comecei a estudar lá de 2005 para 2006, eu ficava 3 horas lendo os materiais e as apostilas, aquilo que eu conseguia, né? Nós não tínhamos condições de pagar uma boa escola de alemão ou de alguém me mandar para a Alemanha naquela ocasião. Então eu tinha que ficar ali lendo e copiando aqueles materiais que eu conseguia. Então você passar 3 horas por dia estudando, por mais que nós acreditemos que a gente consegue estudar 12 horas, 10 horas por dia, nós não temos essa capacidade de absorção. Você pode sim ficar estudando, exercitando a sua mente 3, 4 horas por dia, mas você não vai absorver todo esse tempo. E isso era a receita da ineficiência, né? Você, de um lado, passava muitas horas estudando de uma maneira errada, com materiais que não ajudavam, ou seja, materiais aqueles tradicionais, que é só lista de exercícios, ou cadernos importados da Alemanha, aquelas livros de atividade, e também por contextos puramente gramaticais. Esse tipo de coisa me fez levar 2 meses para aprender somente 10 palavras, ou seja, eu não conseguia memorizar nada. Isso é a prova de que, para você falar esse idioma, você não precisa nascer com nenhum tipo de dom ou ter uma habilidade especial. E outro ponto que vai te impedir de aprender o idioma alemão é a forma como você organiza seus estudos, tá? Uma coisa é estudar com o material errado, errar na dose, ou estudar de maneira errada, né? Por estudar pontos gramaticais logo no início. Outro ponto é a forma e a frequência como você estuda. Ou seja, muitas pessoas querem somente avançar no conteúdo e não retornam, ou seja, não criam resumos daquilo que já aprenderam e distribuem isso corretamente no decorrer do tempo. E essa é uma das coisas
que eu mostro e ensino você a fazer no calendário da fluência que eu mandei lá no grupo do evento, né? Aquilo te ajuda a organizar e estruturar os seus estudos e o seu programa de revisão. Por quê? Nós precisamos construir o nosso núcleo de conhecimento, a nossa base no idioma alemão, né? Que são aquelas palavras, aquele vocabulário que nós não iremos nos esquecer mais. Esse é um ponto muito importante que eu trabalho bastante. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre mim e sabe o que não fazer, o que não funciona, o que não funcionou para mim lá no passado, bora aprender muita coisa em alemão. Como é que funciona? Como é que a gente vai trabalhar? Hoje eu vou trazer o professor Fritz, que é a minha versão em animação. Ele vai trazer um texto aqui em alemão e eu te garanto, você vai sair dessa aula entendendo tudo o que ele falou ali. Depois dele se apresentar e dar o conteúdo dele, eu vou voltar aqui com você e fazer um estudo completo daquele material que é totalmente contextualizado e desenhado para que você ganhe muito vocabulário no alemão. Lembrando, esta aula aqui é só o primeiro encontro, a primeira aula dessa série, da nossa jornada do alemão, do nosso intensivo de alemão. Ao longo dessa semana, nós vamos ter aulas e ter materiais com o professor Fritz, com o professor Fröhlich e a professora Heidi. Eles vão trazer materiais para vocês, são meus professores virtuais que utilizam diferentes estilos de ensino e diferentes tipos de materiais, e eu uso os materiais deles para acelerar o seu aprendizado de alemão. Então nós vamos ter materiais de todos e estudar com materiais de todos eles, tá? Garanto para você que você vai aprender aqui pelo menos o equivalente a uns 4 ou 5 meses de alemão do que você veria numa escola convencional, e você vai ter uma retenção de vocabulário e aprendizado muito superior a qualquer outro curso ou a qualquer outro evento online que você possa ter participado com outros professores. Tá legal? Então, bora lá pro conteúdo dessa aula. Pausa rapidinho aqui nesse primeiro episódio da Jornada do Alemão para eu te dar um recado muito importante. Você que está participando da Jornada do Alemão, que se inscreveu com e-mail e está nos grupos do evento, os grupos oficiais da Jornada do Alemão, tem um recado importante para você. Nós enviamos todas as comunicações relacionadas aos vídeos, aos materiais e aos nossos cursos dentro do grupo Jornada do Alemão. Ou seja, você deve confiar nas mensagens enviadas pelos administradores do grupo. Muito importante pontuar. Eu não faço sorteios, eu não vou te chamar no privado, tá? Com sorteios, oferecendo vagas para um curso num valor muito barato, somente hoje no Pix por 300, 400 reais. Eu não faço esse tipo de ação. Se alguém te contatar, te abordar individualmente no seu WhatsApp, com uma foto minha, com um áudio meu, com minha voz um pouco distorcida, que normalmente vai ser um robô falando que você foi escolhido para ganhar um prêmio, para ganhar um curso meu num valor de 200 reais no Pix, somente hoje, bloqueie esse número imediatamente, ok? Nós enviamos as comunicações somente dentro do grupo oficial do evento, a Jornada do Idioma Alemão com o professor Rodrigo, tá? Se você abrir os dados do grupo, vai ver a lista de administradores. São esses números que vão enviar as mensagens diretamente no grupo, sem sorteios nem ofertas mirabolantes no seu privado, tá? Ninguém vai te incomodar no seu número pessoal. Era só um recado importante. Vamos retornar. Bem, passada essa introdução, onde você viu os principais erros que eu cometi lá no passado, né? Cerca de 20 anos atrás, quando comecei a estudar o alemão, e como eu deixei claro, assim como muitos que estão aqui, como a maioria, eu não tinha conhecimento nenhum e nenhum dom para aprender o idioma. Eu levei 2 meses para memorizar minhas primeiras 10 palavras no alemão, mas o próprio aprendizado, o próprio estudo com o idioma alemão me fez desenvolver cada vez mais a habilidade de não só aprender o alemão, mas também outros idiomas. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas que
O idioma alemão melhorou muito a minha capacidade de memorização para a vida de maneira geral. E eu já mencionei sobre isso aqui, né? Que eu vejo isso acontecer com meus alunos e que muitos deles utilizam o próprio alemão para melhorar a sua capacidade de memorização, manter sua mente revitalizada, melhorar até mesmo a sua cognição e sua lógica conforme estudam o idioma alemão. Então, o que nós vamos fazer aqui neste momento? Nós vamos fazer uma breve introdução ao idioma. Como a maioria das pessoas participantes deste evento respondeu na pesquisa que são nível 0 ou básico no idioma, a gente vai começar apresentando, introduzindo o idioma de uma maneira bem leve e divertida. Mas não se acomode, no decorrer deste evento, eu e os meus professores virtuais, o professor Fritz, a Heidi e o professor Fröhlich, vamos trazer muito conteúdo. Você vai sair desta semana sabendo de muita coisa em alemão, sabendo o melhor método de se estudar o alemão e tendo acesso a um material de altíssima qualidade que você não encontra em nenhum outro lugar para aprender o idioma alemão. Mas olha só, vamos iniciar devagarzinho os nossos estudos na língua e eu vou mostrar na prática como esse idioma pode ser divertido de se aprender, tá? Você vai ter contato com suas primeiras palavras e vai conhecer um pouco mais da lógica por trás do idioma. Comigo você vai aprender, né? Eu não gosto de ensinar gramática pelos seus termos gramaticais, pelos seus nomes, né? Não gosto de usar nomes, por exemplo, oração subordinada, objeto direto, mas você vai aprender a gramática de uma maneira muito leve, dentro de contextos, tá? Eu não acredito no ensino de idiomas fundamentado em temas gramaticais. A pessoa chega aqui, né? Vou te dar uma aula sobre pronomes possessivos. Isso torna um estudo muito, muito, muito chato, né? E chega com aquele material convencional de sempre. Então a gente vai aprender de uma maneira muito divertida, fazendo uma introdução ao idioma, tá? Esse é só o primeiro episódio. Tem muita coisa vindo por aí, tá? Então olha só. Antes da gente começar, né? Como eu disse, o idioma alemão não é apenas um conjunto de sons diferentes do português. Ele é uma língua construída com lógica, como se fosse um quebra-cabeça. E o que eu vou treinar você a fazer é entender essa lógica também, a lógica desse quebra-cabeça. De modo que quando você aprende alemão com minhas aulas, você chega em um determinado nível, isso muito rápido, em que você começa a deduzir o significado das palavras, ok? Mas vamos fazer aqui a nossa introdução, exemplificando, tá? Como funciona isso na prática. Olha só, isso aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo de palavra. No alemão, nós temos, por exemplo, a palavra Handschuh, tá? E recomendação que eu dou para você durante os seus estudos no idioma alemão. Você tem duas opções. Você pode anotar à mão em um caderno, isso funciona muito bem, tá? Principalmente quando a gente está no início, no nível total iniciante, total básico, fazer anotações à mão em um caderno ainda é mais eficiente do que utilizar os aplicativos de repetição espaçada, ok? Por mais arcaico que possa parecer, nós somos seres biológicos, analógicos, e funciona muito bem para memorização e retenção no começo da nossa jornada. Tá? Meu próprio aprendizado lá atrás começou a melhorar quando eu passei a escrever mais num caderno. Então, no início, você tem duas opções. Você pode escrever à mão, tá? Recomendo você separar um caderno com cores diferentes, ou então você pode, caso você já esteja familiarizada, utilizar aplicativos de repetição espaçada, como o Anki ou coisas do tipo, onde você vai inserindo ali pelo seu celular as palavras que você vai aprendendo e depois ele cria uma espécie de baralho, né? São aplicativos SRS, tá? Um deles é o Anki. Então você tem aí duas opções para acompanhar a gente. Caderno, meu preferido para iniciantes do zero, tá? Não estou querendo ser aquele professor arcaico, mas para nível 0 funciona muito bem. Você tem um aplicativo que você pode colocar no seu próprio celular, tá? Para você já
criar a sua base de vocabulário em cima disso, do que a gente vai aprender aqui neste evento. Então, iniciando, apenas por curiosidade, nós vamos ver muitas palavras curiosas. O alemão é um idioma muito lógico. Não só os substantivos, as palavras, são compostas de palavras menores, como eu vou te mostrar aqui como é possível você... Claro, eu vou dar um exemplo um pouco mais elaborado aqui adiante, mas é possível você deduzir o significado até mesmo de verbos. Ok? Você vai ver isso na prática. A gente começa com a palavra Handschuh. Der Handschuh, que significa luva. Tá? Ponto importante, o material desta aula aqui vai estar disponível também depois no grupo do WhatsApp, tá? O PDF e tudo mais. Ok? Vai estar essa apresentação totalmente visual, com imagens, para você aumentar ainda mais a sua retenção do vocabulário. Então, nós temos der Handschuh. Der Handschuh. Na prática, Schuh, em alemão, significa sapato. Tá? E Hand significa mão. Nós temos sapato de mão. E como a palavra Schuh é do gênero masculino, no alemão nós temos três gêneros, masculino, feminino e o neutro. Tá? E o neutro, não custa reforçar, não tem nada a ver com linguagem neutra que se cria hoje nos dias de hoje. Simplesmente é algo do idioma, que já vem de séculos. Tá? E não existe exatamente... existem algumas regrinhas que permitem nos deduzir os gêneros das palavras, mas para muitas palavras não há outro caminho senão memorizar o gênero. Tá? E nem todos eles acompanham o do português. No caso, der, o sapato, é coincidência. Der Schuh, tá? O sapato. Der Handschuh, a luva. Tá? Basicamente, sapato de mão. Então, quando você já aprende por esse caminho lógico, tudo vai ficando mais fácil. Der Handschuh parece uma palavra gigante, mas na verdade é uma junção de duas palavras. Hand, mão, e Schuh, tá? Lembrando que o SCH no alemão ele tem som de X, Schuh, e o H ele é soprado, Schuh, tá? Handschuh. Olha só, der Handschuh. Colocaria assim, der Handschuh. Der Handschuh. Der Handschuh. Você não diz der, não é der, tá? Você não é um cara lá do Texas, né? Der Handschuh, não. Der Handschuh, ok? Der Handschuh. A luva. Aqui é só um exemplo introdutório. E aí, como eu coloquei, né? Isso aqui eu já pontuei um pouco anteriormente, tá? Quando a gente aprende alemão dessa maneira, a gente não tá. O exercício que você faz aqui, no ato de aprender as palavras e a lógica alemã, você não está só memorizando palavras, você está treinando o seu cérebro a pensar de maneira mais organizada, ok? E esse é um exercício mental poderoso para manter a nossa mente ativa, flexível, né? Principalmente aí depois de uma certa idade. Eu confesso que eu mesmo ando já, na minha idade, ando muito esquecido e uso o alemão para manter a minha mente e minha memória ativa, né? Eu estudo alemão, leio coisas em alemão, lido com o idioma alemão todos os dias, tá? Então, aprender dessa forma também mantém o seu cérebro muito ativo, tá? Um outro exemplo de palavra, deixa eu juntar ela aqui, tá? Der Handschuh, a luva. Outro exemplo de palavra que eu gosto bastante, das Flugzeug, o avião, tá? Aqui, de gênero neutro. Esta palavra é a junção de duas outras palavras que existem sozinhas, tá? Nós temos de um lado a palavra der Flug, que significa o voo, tá? Der Flug, e a palavra das Zeug, que significa a coisa. Zeug, em alemão, pronúncia, tá? Muito importante. A letra Z no alemão, sempre que vem antes de uma vogal, ela tem som de TS,
ok? Então, ó, Z, som de TS. Isso você pode anotar no seu caderno, mas eu vou escrever de uma maneira bem legal para você ler aqui. As letras E, U no alemão vão ter som de OI. OI, ok? Então, nós temos, para pronunciarmos Zeug no alemão, nós dizemos Zeug, tá? Zeug, coisa. Zeug. E se a gente une coisa com Flug, voo, coisa que voa, tá? Vou mais além aqui um pouco na minha explicação lógica. Flug, no alemão, ele se origina do verbo fliegen, que significa voar. Fliegen, voar. Basicamente, outra dica de pronúncia, tá? E eu poderia dizer que esse trio aqui, né? Esse trio aqui de pronúncia é o que mais acaba aparecendo, tá? Diria que é o mais importante no início. Porque o EU tem som de OI e o I e E tem basicamente o som de um I esticado. Fliegen, você não vai dizer fliegen, 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 não, é fliegen, tá? Fliegen, então vem do verbo fliegen, voar, tá? Acontece que esse verbo tem lá suas formas no passado imperfeito e tudo mais. Uma delas é flug, que é voou, então isso dá origem a um substantivo, a um nome, ok? Voo. Outro ponto muito importante é que no alemão, todos os substantivos, todos os nomes, todas as palavras que não são adjetivos ou verbos, elas vêm com a primeira letra em maiúsculo, independente da posição na frase. Então, se você, sabendo desta informação, sabendo que todos os substantivos, os nomes no idioma alemão, eles vem com a primeira letra em maiúsculo, independente da sua posição na frase, você deduz que aquilo é um substantivo, ok? Você consegue separar mais facilmente, identificar o que é um adjetivo que dá descrição, o que é um verbo que representa uma ação e o que é um nome, o que é um substantivo, ou seja, um objeto, por exemplo, um copo ou, sei lá, um barco de decoração, um porta-retrato, um Flugzeug ali no canto de pendurado. Você consegue identificar isso no texto, tá? Eu gosto bastante de ensinar o meu aluno a ter um perfil dedutor, treinar sua mente logicamente, ter um perfil muito dedutor de significados através desses entendimentos. Isso aqui funciona muito melhor, tá, do que você cometer aqueles erros clássicos de tentar memorizar a tabela de palavras, aprender gramática pura sem contexto, enfim, tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente, ok? Então, ó, Flugzeug, avião, das Flugzeug. Como a última palavra, que é Zeug, é do gênero neutro, a palavra toda fica do gênero neutro, né? Então, der Handschuh das Flugzeug, tá? E aqui, como eu disse, né? Aqui eu vou pular essa parte, eu já comentei sobre isso, sobre a importância do alemão para acessar a cultura intelectual alemã e ir mais além, mas essa parte eu já mencionei. Vamos para mais palavras, né? Mostrar um pouco mais da lógica alemã. Outro exemplo, tá? Der Kühlschrank. Kühlschrank. A geladeira, tá? Kühlschrank. Der Kühlschrank. Deixa eu arrumar aqui isso, tá? Nós temos a palavra Schrank no alemão, der Schrank, que significa o armário. O armário. Der Schrank, o armário. Lembra, ó, SCH com som de X. O R, normalmente, ele é feito no fundo da garganta. Der Schrank. Muitos professores, até mesmo, têm dificuldade em fazer essa pronúncia. Professor brasileiro, né? Se você tem muita dificuldade, você pode fazer o R na ponta da língua. Schrank, 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 ran, ran, tá? Não está errado, ok? Der Schrank ou der Schrank. Kühl vem do verbo kühlen, que significa refrigerar.
E é parecido com o verbo to cool, né? Vem parecido com cool no inglês, né? Aquela palavra cooling, refrigeração. Então, coolen, refrigerar. Kühlschrank, geladeira, ok? Um pouco mais da lógica alemã. Tá. Aqui, ó, eu já vou chegar... Isso aqui são só exemplos antes de eu entrar na nossa lista de palavras lógicas introdutórias, ok? Um outro ponto no idioma alemão, que você que está começando do zero, né, é a primeira coisa que você precisa saber. Aqui eu estou mostrando um pouco da lógica individualmente das palavras, ou seja, muitas palavras são compostas por mais de uma palavra, ok, essa é a lógica por trás de uma palavra solta. O ponto mais importante da lógica por trás de uma frase no idioma alemão é o seguinte, tá? É o seguinte, a gente vai trabalhar muito isso aqui essa semana, esse é só um exemplo. O verbo, né? Nós temos a frase que define você neste exato momento. Ich lerne Deutsch. Eu estou aprendendo o alemão, tá? Aqui nós temos a pessoa eu, ich, tá? A pronúncia desse CH no idioma alemão do ich, basicamente você vai fazer o sh de cachorro no português, mas com a língua travada atrás dos dentes aqui de baixo. Ich, ó. Ich lerne Deutsch, tá? Ich lerne, ó. Ich lerne Deutsch. Eu aprendo ou eu estou aprendendo o alemão. No alemão, o verbo, numa frase afirmativa, ele vem sempre na segunda posição, tá? Ele vem sempre na segunda posição. Nós vamos ver isso mais adiante, mas né, nós usamos essa lógica. E nem sempre a pessoa eu está no começo da frase. Aqui a gente tem uma frase bem simples. Ich lerne Deutsch. Tá? Nós temos também, nós vamos ver outros diálogos. Ich möchte einen Kaffee. No nosso segundo exemplo aqui do lado, o verbo também está na segunda posição. O verbo desejo, quero. Tá? A gente vai ver ele mais adiante. Mas é um ponto muito importante você entender que grandes palavrões no idioma alemão nada mais são do que palavras menores unidas em uma palavra maior. Ponto 1. Os 3 pontos principais da pronúncia, nós estamos vendo aqui, que são pequenas combinações de letras que mudam, muitas outras acabam não mudando, tá? E na estruturação de frases, no presente, o verbo sempre na segunda posição. E diferente do inglês, no alemão nós temos determinadas conjugações, ok? Mas aqui a gente não está nem dentro de um contexto, a gente está só fazendo uma introdução à lógica do idioma alemão, tá? Mais importante do que eu chegar e dar uma aula enorme aqui para vocês, é eu preparar você para aprender o idioma alemão da maneira correta e tirando o melhor dessa língua para sua mente, né? Trabalhando a sua capacidade de memorização, de retenção, até porque essa é uma dificuldade de muitos alunos. Não consigo memorizar, não consigo pronunciar, não consigo estruturar frases. Então, aprender da maneira correta resolve, sim, esses problemas. E melhor ainda com o material correto, ok? Uma outra curiosidade da língua alemã. Além de você poder deduzir significados de substantivos, de palavras, de nomes, e de entender a lógica das frases ali, tá? É possível você deduzir o significado de alguns verbos também. Aqui eu estou trazendo exemplos para você conhecer nuances da língua alemã, né? Como uma boa introdução. Por exemplo, aqui eu tenho 3 verbos, ó, eu vou colocar eles na tela. Nós vamos ver aqui adiante, ó, 3 verbos, tá? Vorlesen e durchlesen. Lesen no alemão significa ler. Tá? Vorlesen significa ler em voz alta. E durchlesen significa ler por inteiro.
Professor, como que é possível, então, deduzir os significados desses verbos na língua alemã? Tá? Isso aqui é curiosidade, para você ver como isso é possível de fazer em palavras, em frases e também em verbos. Tá? Exemplo, né? Você pode dizer, ich lese ein Buch. Eu leio um livro. Tá? Deixa eu diminuir um pouco a letra aqui para caber as coisas na tela. Eu leio ou eu estou lendo um livro. Aqui é o verbo lesen, como aparece sozinho no dicionário. Quando nós adicionamos o for na frente dele, né, e ele é parecido com o inglês for, de forecast, né, de adiante, de antes, tá? For significa frente. For significa frente, ou antes, dependendo do contexto. Vou colocar frente. Vorlesen, ler na frente. Ler na frente de outras pessoas. Ler em voz alta. Ler para um público. Vorlesen. Fazer uma apresentação. Tá? Aqui você, entendendo? Isso aqui é só uma pitada, tá? Da lógica alemã para você. Então, se você sabe que for significa frente e lesen significa ler, ler na frente. Ler diante de um público. Em que situação isso acontece? Quando eu estou lendo para muitas pessoas, quando eu estou lendo em voz alta, vorlesen. Isso daqui dá origem a substantivos, ok? Não vou entrar nisso agora, isso aqui é só um pouco da lógica alemã para você. Durch, no alemão, durch, significa através, que passa por todo um meio. Quando você tem, eu não tenho um livro fácil aqui, não quero sair daqui para pegar um livro ali atrás, mas quando você tem durchlesen, você tem um verbo que significa ler por inteiro. Ler um livro por inteiro, ok? Você lê um livro por inteiro, então você tem aqui algumas variantes deste verbo. Ich lese ein Buch vor. Eu leio um livro em voz alta. Em voz alta. Tá? Em voz alta. Ou ich lese ein Buch durch. Eu leio um livro por inteiro, tá? E nessas variações do verbo lesen, essas palavrinhas que modificam o sentido do verbo, elas vão para o final da frase. Isso não é, de novo, esse não é o nosso tema principal. Isso é uma curiosidade para você ver aí como funciona a lógica do idioma alemão. E é assim que nós trabalhamos. No meu método de ensino, eu ensino você a lógica do idioma, de modo que você ganhe a habilidade rapidamente de memorizar e acelerar o seu aprendizado e deduzir muitos significados, ok? Tá? Então, nós temos lesen, vorlesen e durchlesen, tá? Vamos voltar aqui às nossas primeiras palavras, tá? Deixa eu voltar aqui. As nossas primeiras palavras que nós estamos, né? Handschuh, que significa luva, tá? Fiz essa introdução aos verbos como uma curiosidade, para você ver que essa lógica se aplica a praticamente tudo no idioma alemão. Então nós temos Handschuh, luva, nós já vimos. Deixa eu voltar aqui. Handschuh, luva. Nós temos uma outra palavra composta muito curiosa, que é Fernseher, tá? Televisão, tá? Do gênero masculino. E esta palavra, tá? Ela é composta por fern, que significa longe, mais o verbo sehen, que significa ver, tá? Aqui nós temos um substantivo que significa sehr. Eu posso traduzir nesse contexto como o visor, aquele que exibe, o visor ou mostrador, né? Mostrador. Pode variar com o contexto, ok? E ele se origina do verbo sehen. Logo, fern significa longe. Fernseher, ou televisão, literalmente. E existe o verbo que significa ver televisão no alemão, que é o verbo fernsehen, tá? Ver televisão. Mais uma curiosidade, né? Então, muitas palavras também são derivadas até mesmo de verbos no alemão, né? Quando você aprende um verbo, você aprende
Você pode deduzir seu significado, deduzir o significado de substantivos, de adjetivos. Por isso a importância de você fazer isso na maneira correta. Tá? Der Fernseher... Opa! Preciso fazer um curso de computador que eu estou apanhando aqui desse PDF. Outra palavra curiosa. Tá? Isso aqui é uma demonstração da lógica alemã. Tá? Der Staubsauger. O aspirador de pó, tá? Nós temos a palavra Staub, que significa poeira, e Sauger significa aspirador. Vem do verbo saugen, tá? Sugar. Então, o sugador de pó, o aspirador de pó, der Staubsauger. Outra palavra interessante. Der Zahnarzt. Der Zahnarzt. Tá? Mais uma palavra interessante na nossa lista. Ponto importante. Essa lista aqui é para te mostrar a lógica alemã. Ok? Para te fazer uma introdução corretamente ao idioma. Você não necessariamente vai memorizar palavras avulsas. Tá? Nós vamos ter aqui nesse evento, mais adiante ainda na aula de hoje, estudo de um diálogo introdutório. Mas nós vamos ter aulas com história, com muito contexto. Aqui eu estou introduzindo a lógica. Deixar isso bastante claro, porque meu método não impõe o aprendizado de palavras soltas em listas ou dicionários, ok? Aqui é puramente para a gente introduzir a lógica alemã para você, tá? Der Zahnarzt, o dentista, tá? Nós temos Zahn no idioma alemão, tá? Zahn, ó, Zahn, lembra? Z tem som de TS, Zahn, tá? E o H, ele estica a vogal. Você não diz Zahn, não. Ele só estica a letra A, Zahn, Zahn, tá? Zahn, ó, vamos colocar a pronúncia das outras palavras aqui, ó. Vamos tirar a tradução e colocar a pronúncia, tá? Ó. Flugzeug, tá? Ó. Fernseher, tá? Fernseher, ó, Fernseher, tá? Ó, der Staubsauger, tá? Sauger. Olha só, letra S antes de uma consoante tem som de CH, tá? Staubsauger, tá? Staubsauger. E a letra S antes de uma vogal tem som de Z, tá? Staubsauger. Então, letra S antes de consoante tem som de CH. Letra S antes de vogal tem som de Z. Staubsauger, tá? Dentista. Zahnarzt, tá? Zahnarzt. Der Zahnarzt, tá? Der Zahnarzt. O dentista, tá? Das Flugzeug, nós vimos já de maneira antecipada logo no início. Der Kühlschrank, eu vou colocar aqui de volta, né? Deixa eu pegar essa palavra, colocar ela junto com o pessoal aqui. Tá? Vamos deixar a pronúncia aqui, ó. Handschuh, Kühlschrank, vou colocar aqui como Kühlschrank, acho que fica bem legível, né? O L no alemão, ponto importante, tá? No português a gente, né, costuma dizer, como eu posso, um exemplo aqui de palavra com a letra L, mel, né? Mel. Nós falamos o L com a língua solta. Mel. No alemão, a pronúncia do L alemão, você coloca a língua lá no céu da boca, ficaria mel. Lá no céu da boca, atrás dos dentes da frente, tá? Mel. Então, cool, tá? Eu não consigo repassar essa nuance no escrito, mas eu posso te mostrar aqui. Kühlschrank,
Kühlschrank. Kühlschrank. Ou, com R na ponta da língua, Kühlschrank, né? Kühlschrank, tá? Pronúncia. E olha só, muita gente colocou na minha pesquisa lá, né? Ó, nível básico, eu gostaria muito de foco em memorização, lógica alemã e pronúncia, tá? Que basicamente vai de encontro com os pilares do meu método de ensino. Zahnarzt, médico. Avançando um pouco mais aqui, die Waschmaschine, tá? Esse aqui é bem tranquilo, olha só, dá só uma olhada. Parece um palavrão, correto? Die Waschmaschine, máquina de lavar. Onde Maschine, no idioma alemão, significa máquina e Wasch vem do verbo waschen, tá? Lavar. No inglês é to wash, correto? To wash, lavar. Waschen, lavar. Importante, letra W tem som de V, tá? Letra W tem som de V. W, som de V. Waschen, die Waschmaschine. A máquina de lavar, tá? Vou colocar a pronúncia aqui. Die Waschmaschine, tá? Maschine. O foco é na letra I aqui. Não é Maschine, nem Maschine, é Maschine. Die Waschmaschine, né? Então, ó, Kühlschrank, Handschuh, Flugzeug, Fernseher, Staubsauger, Zahnarzt, tirar o artigo aqui, tá? Tirar o artigo também. Waschmaschine, máquina de lavar. Das Staubtuch, tá? Das Staubtuch. O pano de limpeza, praticamente, né? Pano de limpeza, Staubtuch, tá? Olha só. Staubsauger, Staub, poeira. Staub, poeira. Tuch, no alemão, é lenço. Tuch, pano, lenço, tá? Das Tuch. Das Tuch. Então, é o pano de limpeza, o lenço de limpeza. Então, você vê, ó, todos esses palavrões aqui, eu consigo desmontar eles todos. Mais de uma palavra e, muitas vezes, cada uma dessas palavras se originou de outras palavras, de um verbo, coisas do tipo, né? Um verbo ou já são um substantivo existente sozinho no dicionário. Então, essa é a lógica, tá? Todas as palavras, todos os substantivos, eles têm uma origem. A maioria absoluta, tá? A maioria absoluta, até mesmo aqueles verbos que nós vimos, né? A título de curiosidade, o verbo lesen, vorlesen, né? Então, se você pega, por exemplo, o verbo vorlesen, ler na frente das outras pessoas, existe uma palavra que se chama Vorlesung, tá? Que é a apresentação oral, né? Aquela apresentação, como que eu posso dizer no português? A leitura, quando uma pessoa vai diante de uma plateia fazer uma recitação, tá? Isso é um substantivo que se originou de um verbo. Toda palavra no alemão terminada com UNG é um substantivo do gênero feminino que se originou de um verbo. Uma curiosidade aqui. Então, uma coisa está ligada à outra. Por isso é importante aprender na sequência correta, ok? Der Regenschirm. Essa palavra é uma das minhas preferidas porque ela parece ser muito difícil, né? É uma palavra bonita, tipicamente alemã, cheia de S, CH. Quando você começa a estudar o alemão, uma parte muito legal do idioma alemão é o fato de você dominar algo difícil, né? E esses palavrões fazem ele parecer muito difícil, mas na verdade é um idioma muito curioso, tá? Regenschirm, guarda-chuva, tá? Poucos anos depois que eu comecei a estudar o alemão, eu estudei um pouco de chinês também. Aquilo é muito complicado. Nossa, é quase que impossível de entender os sons. Uma curiosidade, abrindo um parênteses aqui, né? Tem uma palavra no chinês, para o pessoal que fala que o alemão é impossível de aprender, tem uma palavra no chinês que se escreve ma. E existem 5 sons diferentes que fazem essa palavra ter significados diferentes. Por exemplo, ma significa uma coisa, ma significa outra coisa, ma significa outra, ma significa outra. Quando eu cheguei nessa parte, eu falei, parei, não dá.
Para mim deu. Então, isso não estou inventando, tá? Eu cheguei até essa parte no curso de chinês, eu falei, não tem. Para mim é complicado demais isso, né? Enfim, der Regenschirm. Regen significa chuva, tá? Regen, chuva, Schirm, proteção, tá? Schirm, Regen, chuva, Schirm, proteção. Proteção da chuva, Regenschirm, tá? Claro que existe, né? Essa palavra aqui é originada do verbo regnen, que significa chover, mas eu poderia começar a cavocar cada vez mais. Aqui é a título de curiosidade, tá? Regenschirm, guarda-chuva, die Sonnenbrille, o óculos de sol, tá? Ponto importante, não existe a palavra os óculos no alemão, ele já você não precisa colocar, né, no plural. A palavra die Brille já significa os óculos, tá? Isso daqui nem tá originalmente no plural, é como ela se encontra no dicionário, mas é uma palavra que já representa os óculos, né? E eu tô com esse óculos quadradão aqui, o meu outro estragou a lente, o mais redondinho, né? Enfim, eu prefiro o outro, mais bonitinho um pouco. Die Sonnenbrille, tá? E Sonne significa sol. Aqui no caso, né, as duas palavras são do gênero feminino. O sol, os óculos, die Sonnenbrille. Os óculos de sol, tá? Vamos escrever com a pronúncia, tá? Vamos voltar aqui que eu já... Ó, pronúncia. Staub, é um soprado no fundo da garganta, tá? Não é tuch, tá? Não é tuch, ok? Der Regenschirm, ó, Regenschirm, tá? Regenschirm, der Regen, não é Regen, não é Regenschirm, é Regenschirm, tá? Eu coloco o acento aqui no ponto de entonação. E die Sonnenbrille, tá? Die Sonnenbrille. Lembra, ó, S antes de vogal, som de Z, tá? S antes de consoante, som de CH. Um ponto muito importante, você não tem que carregar consigo nas suas costas o peso de pronunciar corretamente, de memorizar tudo, tá? Essas coisas vêm com o tempo. Olha, eu levei 2 meses lá em 2005 para memorizar 10 palavras. Eu não conseguia memorizar Entschuldigung ou Wie heißen Sie? Em alemão eu esquecia, eu não conseguia falar corretamente. Não tinha nenhum tipo de ensinamento nessa lógica. Então, e algo que me travava, que me dava muita ansiedade, era justamente, nossa, eu estou levando muito tempo para aprender. Aquilo me deixava ansioso. A ansiedade voltava e minava até mesmo a minha capacidade de aprender, porque ela tomava conta da minha mente, tá? E aí, basicamente, né, como uma nuvem negra armando dentro da sua mente esse tipo de coisa. Então não se cobre memorizar rapidamente, não se cobre pronunciar corretamente, tá? Aqui você vai aprender de uma maneira muito, como que eu posso dizer? À vontade, confortável mesmo, tá? E quando você faz isso, quando você se solta, quando você fica à vontade, você aprende muito mais rápido, tá? Sonnenbrille, né? Repaginando aqui a pronúncia do idioma. Avançando para a nossa próxima palavrinha. Essa aqui é um pouco mais difícil, tá? Olha só que palavra interessante. Geschirrspüler, tá? Das Geschirrspüler. Onde? Der Geschirrspüler, tá? Tá? Geschirr, no idioma alemão, significa louça. E Spüler significa lavadora, tá? Significa lavadora. Spüler. Lavadora. Vem do verbo spülen, lavar, tá? Spülen.
Esse é um verbo mais específico, tá? Spülen, no sentido de enxaguar, ok? Waschen é lavar, algo mais bruto. Spülen é mais no sentido de enxaguar, ok? Geschirrspüler, a lavadora de louça, tá? Pronúncia, olha só, Geschirrspüler, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, Geschirr. Eu vou colocar assim, tá? Mas não é gue. Você nunca vai pronunciar gue, é ge. Geschirr. Geschirrspüler. Spüler, der Geschirrspüler, tá? Der Geschirrspüler. O secador de louças, literalmente, né? Ó, importante, né? Todas as palavras no alemão aí, pelo menos se estiverem no singular, não no plural, terminadas com ER, são do gênero masculino, tá? Spüler é secador de louça, né? Lavadora de louça. Eu tô com secador de louça aqui, não sei porque eu tô com secador de louça na cabeça. Eu acho que eu tava vendo uma máquina de lavar louça, alguma coisa que tinha secagem, alguma coisa assim, e fiquei com isso na cabeça, né? Outra palavra curiosa, der Wasserkocher, tá? A chaleira, tá? Chaleira elétrica. Wasser no idioma alemão, das Wasser, ó, Wasser, tá? Das Wasser e Kocher, basicamente o sentido literal disso daqui é cozinhadora, tá? Cozinhador, porque vem do verbo kochen, cozir, cozinhar, né? Cozinhar. Então, Wasserkocher é aquele que cozinha, que ferve a água, tá? Wasserkocher, der Wasserkocher, a chaleira, tá? Opa, deixa eu voltar aqui para o meu outro documento, tá? Wasserkocher. Outra palavra, ó, aqui nós temos literalmente, deixa eu colocar a pronúncia, tá? Wasserkocher, aqui, ó, Kocher, Wasserkocher. Uma outra palavra que ela não é necessariamente uma palavra composta, né? Mas se origina de duas palavras, tá? A palavra Fußball, futebol, onde Fuß significa pé e Ball significa bola. Fußball, tá? Der Fußball, o futebol, tá? Muitas dessas palavras, apesar que sim, essa palavra, as duas existem no dicionário, então sim, pode-se considerar uma palavra composta sim, tá? Apesar de ela não parecer ser uma palavra composta, tá? E para encerrar aqui nós temos duas outras palavrinhas, tá? Só para a gente terminar essa sessão sobre a lógica alemã e depois a gente vai vir com o professor Fritz narrando um breve diálogo de apresentação em alemão e nós vamos sair da aula, vamos fazer o estudo desse diálogo alemão. Tá? A aula de hoje é uma aula onde você vai sair daqui pegando muita coisa de pronúncia, lógica alemã, tá? Para você ir se familiarizando com o idioma para a gente poder, né, chegar com os dois pés na porta na próxima aula, você ter já uma capacidade de retenção melhor para o que nós vamos estudar, ok? Die Brieftasche, tá? A carteira, tá? Bolsa basicamente bolsa de cartas, tá? Die Brieftasche, a carteira. Mas no idioma alemão nós também temos uma outra palavra que chama der Geldbeutel, tá? Carteira, tá? Então balaio de dinheiro, Geldbeutel ou Brieftasche, tá? Aqui é mais o sentido de naquela bolsinha mais feminina, Brieftasche, Geldbeutel, carteira, mas o nosso intuito aqui é mostrar, né, essas palavras compostas, onde Brief significa carta, Tasche significa bolsa, literalmente bolsa no sentido de bolsa de mulher, tá? Geldbeutel, Geld significa dinheiro, Beutel significa, uma das suas traduções é saco, sacola, tá?
Então, são palavras compostas aí que você pode se deparar. Opa, deixa eu voltar aqui de novo. Ok. Tá. Ops. Aqui, pronto. Essa palavra que eu deixei por último aqui, tá? Isso nós vamos ver no decorrer da semana, mas ela não é uma palavra que se divide. Tá? Zeitung, die Zeitung. Significa jornal. Aqui é mais um ponto para você conhecer a lógica alemã. Todas as palavras terminadas com o ing são do gênero feminino. Pronúncia, tá? Zeitung, 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 tá? Jornal, tá? Então, a palavra Zeit no alemão sozinho significa tempo. Die Zeit, tá? Zeit, o tempo, literalmente, a tempo. Zeitung significa coisas relacionadas ao tempo, né? Basicamente, numa tradução literal que não existe, tempação, colocar assim, né? Por quê? Coisas relacionadas ao tempo. O que deu origem à palavra jornal, né? Que vinha aquelas notícias relacionadas a tempo ou coisas ali cronometradas, né? Como notícia, tá? Zeit é no sentido de tempo que se conta em relógio. Só para deixar claro, não é clima. Tempo de relógio, né? Isso pode fazer confusão. Então, quando a gente falar de tempo, no Brasil a gente usa tempo para clima, mas não, no alemão Zeit é tempo de relógio. Então, tempação no sentido de contagem do tempo, notícias ligadas ali às narrativas dos acontecimentos, ok? Zeitung, jornal. Literalmente o jornal que você pega na mão para abrir, ou aquele jornal que você assiste na televisão, tá? Então, para você ver que mesmo palavras sozinhas, mesmo palavras soltas no idioma alemão, até mesmo verbos, você consegue estudar sua lógica de tal modo que não com uma aula ou duas, mas que com... Ops, caiu alguma coisa aqui. De modo que com um pequeno intervalo de tempo, tá? Você vai se tornando capaz de deduzir os significados das palavras no idioma alemão, tá? Fica muito mais lógico aprender desta forma. Como você viu, até aqui nós temos 3 diálogos, 3 artigos no idioma alemão: der, die e das, der masculino, die feminino e das o neutro. Uma das minhas recomendações é que se você estiver estudando com o auxílio de um aplicativo SRS, você já salve as palavras com os artigos. Se você estiver fazendo um resumo à mão, você pode usar cores diferentes para esses artigos, tá? É uma recomendação que eu estou. Iniciante é algo diferente, né? Um aluno mais intermediário, eu dispensaria, mas o iniciante requer alguns cuidados para poder criar a sua base corretamente, né? Você tem uma sequência certa do que você vai estudar, com a metodologia e o material correto. Então, se você fizer isso desde o início, facilita bastante, né? Eu tenho muito aluno que tem bons conhecimentos, até de nível mais avançado, mas peca em coisa básica, porque fez o básico errado no começo, né? Ou estudou de forma muito errada, ou fez igual eu mesmo fiz no passado, tá? Então, aqui sobre os artigos. Ponto importante. Nós vamos, nessa primeira aula, nós estamos fazendo uma introdução ao idioma alemão. Nós vamos agora estudar um diálogo rápido de apresentação com o professor Fritz, tá? Ao longo desta semana, nós vamos ter muitos mais materiais do Fritz, da Heidi, da professora Heidi, ou do professor Fröhlich. Você vai sair deste evento entendendo muita coisa em alemão e vai ter acesso a um material altamente visual, tá? Mas hoje, nessa aula introdutória, nós vamos assistir a um diálogo introdutório dele se apresentando, vamos estudar as palavras daquele diálogo para que nós estejamos mais imersos e preparados para o aprendizado do alemão na aula de número 2, quando nós vamos sair da aula entendendo praticamente uma história por completo em alemão, tá? No vídeo de número 2, você vai sair dessa aula aqui já com uma visão diferente do idioma alemão.
Mas na aula de número 2, você vai sair dela não só entendendo um texto completo em alemão, sem nunca possivelmente ter visto o alemão na sua frente, mas você vai ter um material que vai permitir você revisar uma aula de 1 hora, 1h30, em 5 minutos ou menos, tá? Porque nós vamos fazer um estudo por contexto, tá? Vamos usar um material muito visualmente chamativo e diferente e que você vai só depois da aula acessar ele, ou seja, você vai ter a opção, você vai ter os seus resumos, você vai ter o seu aplicativo Anki, se você usa ou não, e também esse material que eu desenvolvo focado em revisão, né? Que eu dou o nome de Deutsch Reload, né? Deutsch Reload, para a gente dar um reload no nosso vocabulário, tá? Então, ó, hoje é só introdutório, tá? Mas professor Fritz, professora Heide e professor Fröhlich, minhas criações, vão aparecer mais nos próximos episódios desta série. E fiquem agora com um diálogo introdutório do professor Fritz e eu volto na sequência para fazer um estudo completo desse diálogo, ok? Deixa eu baixar meu volume e colocar o dele para. Hallo, ich heiße Fritz, ich komme aus Deutschland, ich bin 35 Jahre alt, ich bin ein KI-Lehrer, derzeit wohne ich in Berlin. Meine Hobbys sind Musik und Reisen. Mein Hündchen heißt Kakao. Hallo, ich heiße Fritz, ich komme aus Deutschland, ich bin 35 Jahre alt, ich bin ein KI-Lehrer, derzeit wohne ich in Berlin. Meine Hobbys sind Musik und Reisen. Mein Hündchen heißt Kakao. Bom, pessoal, agora a gente viu uma introdução bem rápida, né, do professor Fritz. No próximo vídeo a gente vai ter você vai sair dele entendendo um conteúdo muito mais vasto. Hoje aqui a gente está fazendo uma introdução à língua. Então a gente vai analisar, né, por último, esse diálogo de apresentação e depois você pode revisar esse conteúdo somente repassando, né, a gravação desse diálogo de apresentação dele. A gente começa aqui vendo uma frase muito útil para apresentação no alemão. Nós temos o verbo heißen, tá? Ponto importante, que significa se chamar. Um ponto muito importante que eu chamo a atenção é para os verbos no idioma alemão. Você deve dedicar, se você usa um aplicativo de memorização como um SRS Anki ou resumos no caderno, como eu indiquei fazer, você deve dedicar uma seção somente aos verbos. Por quê? Os verbos dão origem a adjetivos, dão origem a substantivos e vários, tá? Então, se você tiver que escolher entre esquecer de uma palavra comum, de um nome, por exemplo, sei lá, prateleira, ou de um verbo, você dá prioridade para o verbo, você mantém o verbo memorizado, tá? Eles são uma das chaves para você acelerar o seu aprendizado no idioma alemão. E aqui, este verbo heißen, tá? Lembrando, ó, tá? O I no alemão tem som de I, tá? Então nós pronunciamos assim, ó, heißen. Até porque essa letra esquisita aqui, que se chama Estzet, ela tem som de 2 S's, tá? Então, heißen. Na pessoa eu, todos os verbos vão ficar com a letra E no final. Então a gente começa a frase, Ich heiße Fritz. Ele está se apresentando. Ich heiße Fritz. Outra dica de pronúncia muito importante, tá? Para você pronunciar o ich de maneira mais rápida. Eu levei bastante tempo para poder, lá, 20 anos atrás, para poder internalizar isso, né? Para poder pegar essa pronúncia. Você vai fazer o CH da palavra cachorro, né? Que é o chiado, o sh, só que não com a língua solta. Você vai travar ela atrás dos dentes de baixo, tá? Ó, atrás desses dentes aqui. Então, ó, você trava a língua embaixo dos dentes e faz o ih. Pensa, você vai falar, ixi, deu ruim, nossa, ixi, não estou conseguindo aprender alemão. Fala com a língua presa atrás dos dentes. Ih, deu ruim. Né? Pronto, a pronúncia está perfeita, tá legal? Então, ich heiße Fritz. Eu me chamo Fritz. Essa é a maneira mais utilizada para você se apresentar, tá? Você não precisa ficar memorizando um monte de maneiras difíceis para dizer coisas básicas.
Ponto importante da minha filosofia de ensino. Além da metodologia que eu apresento, da lógica que eu bato bastante em cima dela, né? Eu não gosto de ficar focando em coisas muito... querendo dificultar aquilo que é simples. Se existe uma maneira mais simples de se dizer algo, e não só em alemão, até mesmo no português, dê preferência a essa maneira, tá? Deixa eu arrumar aqui, só que tá pegando meu pescoço aqui. Dê preferência a essa forma mais simples de se dizer, porque isso vai te ajudar bastante. Eu vejo muita gente querendo dizer, logo de cara no alemão, procurando meios mais complicados de dizer coisas simples, coisas do cotidiano, e isso atrasa muito o aprendizado. Eu já caí nesse erro, já quis, não porque eu quero já aprender um alemão rebuscado, eu quero falar difícil. Isso trazia muito atraso no meu aprendizado e pode prejudicar o seu aprendizado, ok? Ó, ich heiße Fritz, tá? Ich heiße Fritz. E ele continua. Ich komme aus Deutschland. Ó, outro ponto importante, no alemão, os verbos numa frase afirmativa sempre vêm na segunda posição da frase, tá? E você vai ver mais adiante que em alguns casos isso pode exigir que a pessoa eu ou outra pessoa venha depois dele, mesmo em frases afirmativas. Tá? Então aqui a gente tem o verbo kommen, que significa vir, na primeira pessoa. O aus, ele vai sempre indicar que a pessoa está saindo de algum lugar. Tá? Ele é meio que o out do inglês. Então, eu venho da Alemanha. Ó, pronúncia. Ich komme aus Deutschland, tá? Ich komme aus Deutschland. Eu venho da Alemanha, tá? Hallo, ich heiße Fritz. E você pode, um exercício que já fica como exercício de casa é reescreva no seu caderno, tente reescrever sozinho esse diálogo com a sua versão, dizendo o seu nome, a sua cidade, tá? Ich heiße Fritz, ich komme aus Deutschland, tá? E olha só, Deutsch em alemão significa alemão, tá? Alemão. E Land é a palavra país, das Land, o país, tá? Então, país do alemão, Deutschland. Ich komme aus Deutschland, tá? E ele segue dizendo a idade dele. Primeiro ele começa ali com a expressão eu sou ou eu estou, ich bin, tá? Ich bin. No alemão, os números de 20 até 100, nós não dizemos 35, 36. Nós dizemos o contrário. 5 e 30, 6 e 30. Tá? Eu não vou dar uma aula de 0 a 100 no alemão aqui, nessa aula aqui, mas eu vou te mostrar. Olha só. 5 é o número 5. O número 30 em alemão é o número 30. Tá? 30. Quando nós unimos os dois, né, nós unimos assim. 5 und 30. Deixa eu tirar esse símbolo, tá? 30. 5 e 30. 5 und 30, tá? 30. 5 e 30. Tá? Então nós dizemos literalmente eu sou 35 ou 5 e 30 anos de idade. O Jahre alt, ele equivale ao years old no inglês e se pronuncia Jahre alt, ok? Jahre, Jahre, ou com R na ponta da língua, Jahre, tá? Menos comum, mas um alemão vai te entender, porque esse R no fundo da garganta, como eu disse, até professor de alemão, outros professores aqui no Brasil, vocês vão perceber isso, não conseguem fazer, tá? Eles vão falar Jahre, Jahre, eles vão falar Jahre, Jahre, com esse raspado, porque é mais complicado mesmo, tá? Jahre, na ponta da língua, vai funcionar. Então, ich bin 35 Jahre alt, tá? Eu tenho 35 anos de idade. Aqui ele segue falando sobre si. Ich bin, eu sou, ein, olha só. Ein significa, a pronúncia é ein, tá? Significa Ich bin ein KI-Lehrer, tá?
Lehrer, no idioma alemão, vem do verbo lehren, que significa ensinar, lecionar. Olha só, aquele que ensina. O verbo lehren deu origem a um substantivo, Lehrer, tá? KI no alemão significa Künstliche Intelligenz, tá? Inteligência artificial, onde künstlich significa artificial e se originou da palavra Kunst, arte, tá? Adjetivo com letra minúscula. Aqui ele tá só como uma sigla, né? Uma escrita extensa de uma sigla, só por esse motivo, um nome propriamente dito, só por esse motivo ele aparece com a letra maiúscula, tá? Como a palavra intelligence no idioma alemão é do gênero feminino, ele ganhou a letra E aqui antes. Isso é outra regrinha gramatical, a gente pode ver mais adiante aqui nesse evento, tá? Mas, ó, Künstliche Intelligenz. KI Lehrer. Então, KI no alemão é a IA, tá? IA. E você vai perceber que no meu método, no meu conteúdo, parte do meu método, além de toda a estratégia que eu uso mais de uma década para ensinar o alemão, eu absorvo aquilo que existe de mais novo. Porque um método bom de ensino, ele vai absorvendo novas tecnologias, tá? Para facilitar a retenção. Você vai ver que meu material é muito visual. Eu uso muito conteúdo diferente para fazer você reter o que você está aprendendo e também para você revisar, tá? Você vai ver na segunda aula, você vai estudar uma história inteira em alemão e eu vou te dar um arquivo, uma ferramenta para você revisar ali 1h30, 1 hora de aula em poucos minutos e acessar tudo aquilo que você memorizou, tá? E manter aquilo sempre fresco na sua memória, ok? Ó, retomando, ich bin ein KI-Lehrer, eu sou um professor de IA, tá? E ele segue dizendo, ó, derzeit wohne ich in Berlin. Nós temos a expressão, né, derzeit, ó, pronúncia derzeit, neste momento, derzeit, ok? Verbo wohnen, morar. Esse aqui é específico, tá? Nós poderíamos usar o verbo leben, viver, mas é menos comum. Wohnen é morar quando você tem uma residência fixa em um lugar, ok? Então, wohnen, morar, na pessoa eu, somente com a letra E no final. E uma curiosidade, como eu disse, as frases no presente, o verbo fica na segunda posição. E aqui no caso nós temos a palavra derzeit, isso é um advérbio, mas eu chamo ele, eu não gosto de termos gramaticais, então eu batizei ele de GPS de tempo. Ele indica a posição do tempo, neste momento. Derzeit, né? Derzeit lernst du Deutsch. Né? Poderia adaptar essa frase, ó. Derzeit lernst du Deutsch. Tá? Neste momento você está aprendendo alemão, ok? Aqui muda a conjugação do verbo, ele ganha as letras ST, mas é só um exemplo de frase. Derzeit, neste momento, aprendes tu, né, o alemão, ok? Derzeit wohne ich in Berlin. E não se engane, isso daqui poderia ser, por exemplo, uma frase começando como in Jahr 1985, e aí ela muda um pouco o verbo aqui, tá? Mas mesmo tendo 3 palavrinhas aqui, no ano de 1985, isso daqui ainda seria um GPS do tempo e estaria sozinho na primeira posição da frase, vindo o verbo depois, ok? A gente vai ver algo mais elaborado assim mais adiante nesta semana, tá? Então, são os GPS de tempo, tá? GPS de tempo. É muito mais fácil, divertido você pegar esse tipo de palavra assim, derzeit, tá? Uma variante ali que pode aparecer é zurzeit. Menos comum, tal, mas aparece, é um termo que existe, zurzeit, ok? E ele finaliza dizendo o seguinte, olha só. Meine Hobbys, tá? Meine Hobbys, vamos colocar assim, Hobbys. Meus hobbies sind, tá? Ó, sind é o ser estar no plural, são ou estão.
Sind. Lembra? Letra S antes de vogal tem som de Z. Sind. Musik. Musik. Música. Und reisen. Viagem. E viajar, tá? Então, ó. Meus hobbies são música, no caso, escutar música. Und reisen. Viajar. Outra curiosidade. Reisen aqui, apesar de aparecer em maiúsculo, ele vem do verbo reisen, viajar, tá? Reisen. Quando você vê uma palavra que você já sabe que é um verbo, e que verbo no idioma alemão sempre vai começar com a letra em minúsculo no meio da frase. Mas quando você vê uma palavra que você já conhece como sendo um verbo, aparecendo com a primeira letra em maiúsculo, é porque ele é um substantivo. Das Reisen, que representa a ação, o ato de viajar, tá? Mais um ponto da lógica alemã para você aí já começar seus estudos no idioma alemão com o pé direito da maneira correta. Então, aqui você sabe, olha, o verbo no alemão está sempre com a letra minúscula. Aqui ele está com a letra maiúscula. Ele é um substantivo que se originou de um verbo, ok? Tá? E ele poderia ser, por exemplo, Reise, que é viajante. Ok? Viajante. Outra palavra, outro substantivo que se origina do verbo reisen. Tá? Então, meine Hobbys sind Musik und Reisen. Ponto importante, aqui a gente está só estudando um diálogo breve de apresentação. Tá? Você vê que quanta coisa a gente pode ir abrindo para você ramificar e aprofundar o aprendizado com algo simples. E depois, quando você rever esse áudio de apresentação, que parte do meu método segue isso, né? Você trabalhar em torno de um conteúdo, seja um documentário, um conteúdo que eu produzo com os meus professores virtuais, ou mesmo uma música, eu tenho muito material de música, seja em curso fechado, seja em YouTube, é você ter um cerne de contexto, ok? Então, meine Hobbys sind Musik und Reisen. E ele finaliza dizendo, mein Hündchen heißt Kakao. Meu cachorrinho, tá? Mein Hündchen heißt Kakao, tá? Mein Hündchen heißt Kakao. Meu cachorrinho se chama Cacau. Tá legal? Olha só, esse é só o primeiro episódio da jornada, tá? No próximo episódio, você vai sair dele entendendo uma história em alemão por completo, muito mais elaborada, tá legal? Eu vou rodar o diálogo de apresentação dele de novo para você, ao assistir ele, você reter mais, de maneira muito rápida, tudo que nós vimos até aqui. Tá legal? Então, a melhor parte do evento ainda está por chegar, já estamos só começando, esse é só o primeiro episódio. Eu estou introduzindo o idioma alemão a você, de acordo com o meu método de ensino e também com os meus materiais, mas tem muita coisa legal vindo por aí, tá? Vamos revisar então o diálogo novamente antes de encerrar a aula. Hallo, ich heiße Fritz, ich komme aus Deutschland, ich bin 35 Jahre alt, ich bin ein KI-Lehrer, derzeit wohne ich in Berlin. Meine Hobbys sind Musik und Reisen. Mein Hündchen heißt Kakao. Ao conteúdo.